Pessoal, bom dia, tudo bom? Deixa eu gravar um áudio aqui, vou até me estender um pouco. Ontem eu tinha que terminar a jornada meia-noite em ponto, a coletiva do Cabo acabou quase 10 para meia-noite, ainda tem um comentário final do Alberto. E eu fiz um comentário rápido e meio que genérico ontem. Primeiro que eu discordo 100% da escalação do time ontem, discordo 100% das modificações feitas pelo Marcelo Cabo e discordo 100% da análise que ele fez ontem na entrevista coletiva. CSA, e eu vou me reportar do jogo do Paysandu para cá, caiu consideravelmente de rendimento. Inclusive no final do jogo, fiz essa pergunta ao Daniel Costa, disse que não veio dessa forma, né? Mas caiu, só não enxerga quem não quer ver. Aliás, eu já tinha até feito esse comentário na televisão, até antes do jogo contra o Paysandu, da dificuldade, do grau de dificuldade que aumentou para o CSA marcar gol. É um negócio espantoso. O CSA marca gol com muita dificuldade, porque não consegue mais criar jogadas para o comando do ataque, municiando os homens de frente. E esse, eu tenho a impressão, que tenha sido o principal e o real motivo da sacada do Daniel Costa da condição de titular. Apesar que no jogo contra o Paysandu ele já não tinha jogado nada, e foi substituído no intervalo do jogo. Ele entrou ontem e também não fez um bom segundo tempo, mas a bola que pegou municiou na frente quando surgiu o gol do CSA. Agora, são situações que aí é departamento de futebol, doutor, que tem que chegar para cobrar, para pedir explicação, para identificar onde é que está o problema. Inclusive eu fiz esse comentário ontem depois do jogo, muito rápido. Identificar onde está o problema, porque está muito claro que tem problema. O jogo de ontem você não aponta um ou outro jogador que fez uma partida ruim. O time inteiro jogou muito mal. Mas o time inteiro jogou muito mal, isso não exime a responsabilidade do treinador em entrar com um time troncho. O CSA não tinha passagem de bola no meu campo, né, de um jogador cabeça pensante para municiar os homens da frente com qualidade. O CSA era um time, parecia um formigueiro alvoroçado. Tinha muita posse de bola, atacava em bloco, mas sem objetividade. Qual a grande defesa que o goleiro da Ponte Preta fez no primeiro tempo? Não me recordo, né? E tem algumas situações que você precisa ter uma explicação plausível para que possa explicar para o torcedor, porque ninguém é doido, ninguém é burro, ninguém é besta. Porque não se tem explicação de você permanecer com o Neto Berola em campo se ele não tinha condição física. Aliás, eu perguntei sobre a questão física na coletiva, o treinador disse que não preocupava, mas preocupa todo mundo. O CSA jogou o segundo tempo inteiro, depois da entrada do Daniel, 10, 15 minutos, não me recordo agora, ele jogou com menos um, porque o Neto Berola não tinha condição de jogo física. Ele não saiu machucado, ele não tinha condição física. Então, se o cara chega a 10 minutos do segundo tempo, não tem condição física de caminhar dentro de campo, por que o cara não foi sacado no intervalo do jogo? Porque o jogador não chegou pro treinador e pediu, só não tem mais condição física de atuar no segundo tempo, para não queimar uma substituição. Resultado, o CSA jogou com menos um, precisando ganhar o jogo, o homem de linha de frente, que já não vinha jogando, já não jogou nada contra o Paysandu, não vinha jogando nada no primeiro tempo, e no segundo tempo não tinha condição física para atuar. E é bom que se diga que no jogo contra o Paysandu, eu tô sempre fazendo comentário acima dos dois jogos, porque para mim foi a mesma porcaria, embora o treinador discordou quando eu fiz essa pergunta ontem. Acho que jogou bem ontem, né? Se no jogo contra o Paysandu, a mudança tática do Didira já foi para acomodar a entrada do Neto Berola. Existe um negócio desse, você muda a formatação de jogo ofensivo de um time para adequar um jogador que não está tendo rendimento. O John Clay é outro, né? Não há sentido na modificação no intervalo de você tirar o alemão, colocar o Rubens, porque já está muito claro que os dois estão no mesmo naipe, tá com o mesmo rendimento. Você joga a ficha para cima, o que cair você coloca em campo. Só que você tem que jogar com o centroavante, você não tem outro. Na terça-feira já coloca o Walter de primeira. Coloca o Walter para jogar. Porque aparentemente, quando ele foi descendo no intervalo, a torcida começou a cobrar e ele conversou com o torcedor, gesticulou e tal. Aparentemente está com vontade, e mostra que muitos não estão com vontade, né? Agora está muito claro que tem algum problema. Eu sou um cara muito otimista. Inclusive quando ficaram falando, negócio de bicho, porque não pagou o bicho da permanência, que não pagou ainda, né? Eu até fiz uma postagem, acaba com isso, que no futebol tem 3 resultados: vitória, empate e derrota, né? Mas eu não estou direcionando para essa questão de premiação, estou direcionando do que o rendimento caiu vertiginosamente, e não foi de um jogador, foi de quase que do time inteiro. O sistema defensivo do CSA não tem velocidade. A Ponte Preta teve uma dificuldade do mundo para marcar gol no CRB, que o CRB, apesar de estar na zona de rebaixamento, tem uma consistência defensiva, mas ontem fez 2 gols rápidos no CSA e no segundo tempo só não fez o terceiro e o quarto porque os caras brincaram no comando do ataque, e o contra-ataque teve, né? O Pio não tem
capacidade de marcação nenhuma. Aí você compromete o Yuri, que é um baita de um jogador, para fazer a marcação de 3 no meu campo. Aí você não tem condição, né? Você fica recebendo bola nas costas, né? Bola nas costas que o Rafinha sempre recebeu durante a competição, e você precisa colocar uma marcação para a subida do Rafinha, que ele tem uma dificuldade muito grande para recomposição. E outra, ele saiu no intervalo do jogo, pela primeira vez saiu por quê? Pediu para sair, tá machucado? Porque essa dificuldade que o Rafinha tem de avançar e de voltar, ele tem desde sempre. Desde que chegou aqui na Série D do Campeonato Brasileiro, o Rafinha é do mesmo jeito. Ele apoia com muita força, né? O cruzamento dele é quase que letal, mas ele tem muita dificuldade de recomposição, ele demora para voltar. E aí você precisa ter, né, uma consistência defensiva para suprir essa subida dele. Ele saiu por esse motivo, quer dizer, descobriu ontem que ele tem essa subida e não volta, né? Então, ó, tá complicado. Agora, né, qual a solução? E aí eu já venho dizendo isso há 5 rodadas, é voltar a feijão. E falei no intervalo de novo ontem, faz o feijão com arroz, pô. O CSA passou durante a competição inteira jogando na mesma formação, a formação tática que eu me refiro. Você troca a peça e mantém o sistema. Agora muito me admiro o treinador Marcelo Cabo, porque inclusive quando o CSA perdeu Ferrugem, perdeu Michel, perdeu o Niltinho, ele trocou a peça e manteve a formação. Veja, você perdeu os principais jogadores do time, aí você substitua de repente nem com a mesma qualidade, porque não tinha, os que saíram eram melhores, mas você substitui a peça e mantém a mesma formação. E porque carga d'água o CSA está mudando a formação, a formatação de jogo, o modelo de jogar, a essa altura da competição, e para os jogadores que não estão dando conta do recado. Eu perguntei ontem qual a justificativa da saída do Daniel do time. Ele disse que foi para se adequar ao jogo da Ponte Preta. Mas por que está fazendo a adequação da formação do time em detrimento do adversário se não tinha sido feito até agora na competição? E repito, perdeu jogadores para o exterior, colocaram outras peças sem mudar a formação de jogo. E agora você vai mudar a formação de jogo por conta do adversário? Não faz sentido um negócio desse. E por mais que o Daniel esteja mal, eu concordo que ele está mal, não jogou absolutamente nada no primeiro tempo contra o Paysandu. Mas você precisa ter um jogador como ele no time. Você tira o Daniel se você tiver substituto, e o CSA não tem. Pode ter o Walter, que tem qualidade de passe para municiar os homens na frente. Então você tira o Daniel e coloca o Walter. Fora isso, John Clay não resolve, qualquer outro não resolve. Né? E chega de Neto Berola. Aliás, se eu fosse ele, eu pedia para ir embora. Não tem condição o Neto Berola. Da mesma forma que o Roger foi queimado, não joga mais de jeito nenhum no sistema defensivo, o Neto Berola não tem condição de jogar mais, pô. Não tem condição. Pelas atuações que ele vem tendo. Primeiro que é um jogador de vidro, passou não sei quanto tempo no departamento médico. O outro, o Bolsonaro tomou uma facada, saiu do hospital, e o cara não saiu do departamento médico. E quando volta não tem condição de jogar uma partida inteira. Então não tem condição, né? Numa ordem natural das coisas. E aí outra coisa, quem vem resolvendo é a base do estadual. Hugo Cabral, Judivan, esse é outro, que aguenta jogar 15 minutos. Neto Berola, John Clay, não coloca esses caras, né? O sistema defensivo tá lento demais. Demais. Recoloca o Xandão no time. E não é fazendo nenhuma invenção. O Xandão foi titular a primeira fase inteira, né? Se perdeu ontem o Didira, pô, qual na minha cabeça, né? Só volta o Daniel. E eu já tinha até dito antes do jogo, só pra mim, tem que voltar, joga com o Didira aberto do lado, né? O Juan do outro, enfim. Mas, pô, já que não pode, coloca o Echeverria no time, cara. Coloca o Echeverria pra jogar. Aí você me vem com Neto Berola, John Clay, os caras já teve 300, Hugo Cabral. Não resolve. Não resolve. Então meu time para terça-feira, eu vou logo dizer aqui: Lucas Prigeri, Celcinho, volta com o Xandão, Leandro e o Rafinha. O Yuri, Dauan, bota o Dauan sabe marcar. O CSA tá aberto, um buqueirão no sistema defensivo. O Pio é bom na bola parada, não tem força para criar jogada ofensiva e nem tá marcando, então tira do time. Coloca o Dauan, coloca o Daniel para jogar, né? Didira de um lado, Echeverria do outro, coloca o Walter de centroavante. Esse é o meu time para terça-feira. Agora, departamento de futebol precisa identificar, não é possível, não existe uma queda de rendimento gigantesca como o CSA teve. E eu me refiro a 2 jogos já, viu? E com 1 semana de preparação. Não existe esse condicionamento físico e não existe o time inteiro não jogar absolutamente nada. Precisa identificar qual é o problema que está acontecendo.